Citado pelo ministro da palavra. Fala, fora isso, só abre a tua boca para dar glória a Deus e aleluia. Quem pode dar glória a Deus e aleluia aí essa noite? Glória a Deus por isso. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 24, verso 49. Quem achou, diga glória a Deus. Faremos a leitura do texto para o nosso elevo espiritual, o qual diz assim: eu envio vocês a promessa do meu Pai. Eu enviarei a vós a promessa do meu Pai. Mas fique na cidade de Jerusalém, até que do alto seja o quê? Revestido de quê? Revestido de quê? De poder. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Tem uma promessa de Deus para a sua vida. Tem uma promessa do Pai para você. Ele te fez uma promessa, e se você acredita, essa promessa vai vir sobre a tua vida, em nome de Jesus. Alguém pode dar glória? Aleluias. Feche os seus olhos, coloque a mão na sua Bíblia. Pai das luzes, Deus poderoso, te agradecemos por essa noite tão poderosa e maravilhosa. A ti rendemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, em nome de Jesus. Pai, eu te peço que eu seja um instrumento para a tua honra e a tua glória, um instrumento do Senhor para que vidas sejam edificadas pelo poder da tua santa palavra, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Se você puder, por favor, aplauda Jesus bem forte aqui essa noite. Hoje nós denominamos o culto como culto de missões. E essa nomenclatura usada pelo dia de hoje é para nos lembrar que igreja deve ser missionária. E quando eu digo igreja, eu não estou falando especificamente da placa da igreja, mas eu estou falando do povo de Deus que reunidos tornam-se a igreja do Senhor. A igreja, irmão Lula, deve ser missionária. Todos nós devemos ser missionários. Talvez você ache que ser missionário é apenas receber um azeite na cabeça, um óleo na cabeça e ter um título de missionário. Obviamente que temos os títulos de missionários, mas ser missionário é uma função determinada por Cristo para cada cristão. Todos nós somos missionários. Você que está sentado aí deve ser um missionário. Essa pessoa que está do teu lado é um missionário. Ninguém que está aqui essa noite, que fez uma aliança com Cristo, não é um missionário. Ou seja, nós somos missionários de Cristo. O que significa a palavra ser um missionário? Ser um missionário significa aquele que tem uma missão. Exatamente. Então foi delegado para você uma missão. Uma missão, não foi dada uma missão somente para pastores, para bispos, apóstolos, obreiros, evangelistas, diáconos, missionários de consagração, mas a missão foi delegada para a igreja do Senhor. Dentro dessa visão cristocêntrica, todos nós somos missionários de Cristo. A igreja é missionária. Você tem uma missão sobre a tua vida, tem uma responsabilidade sobre a tua vida. Você é um missionário de Cristo. Você pode dizer amém essa noite? Então você tem uma missão. Você tem uma. Só que devemos entender algumas coisas a respeito dessa missão que nós temos. Você já sabe que você tem uma missão, mas essa missão não pode ser realizada de qualquer maneira, porque quem nos delegou a missão é exigente. Quem nos deu a missão, Ele cobra. Quem nos deu a missão, Ele requer que nós fazemos a sua missão com muita responsabilidade. E Ele sabe que a missão é difícil, Ele sabe que a missão é dura, mas Ele vai honrar você que está envolvido nessa missão para a glória dEle. Então eu quero que você bata no peito e diga: eu sou um missionário. Olha para a pessoa do teu lado e fala: você é um missionário. Agora,
Primeira coisa que eu quero destacar aqui essa noite, para que essa missão venha a ser bem sucedida, já que eu sei que essa missão é de extrema importância, e por essa missão eu posso perder a minha vida, eu posso ser ferido, porque eu estou numa missão e no meio de uma guerra, de uma batalha. Eu devo entender que para que esta missão seja bem sucedida, eu devo ser submisso. Eu estou submisso a uma missão. Daí vem a palavra submissão. O que significa submissão? Estar debaixo de uma missão. Ora, o que eu aprendo com a palavra submissão? Eu aprendo que eu não sou maior do que a missão. A missão está acima de mim, porque eu estou debaixo de uma missão. A palavra submissão significa estar debaixo de uma missão. Eu devo entender que eu não sou maior do que a missão. Eu sou submisso, eu tenho uma submissão, eu sou submisso à minha missão. Então eu estou abaixo da minha missão, eu estou abaixo do meu propósito. Se eu estou abaixo dessa missão, eu estou comprometido ao extremo com essa missão, até mesmo de colocar a minha vida em risco. Mas eu não vou parar com a missão que Ele me chamou para fazer. Alguém pode dar glória a Deus? Então olha para mim, a palavra é submissão. Qual é a palavra? Então, se eu devo estar em submissão a quem me enviou, sim ou não? Olha para mim, eu estou em submissão. Eu estou em quê? Então eu estou acima ou abaixo da missão? Quem é mais importante, eu ou a missão? Quem é maior, eu ou a missão? O que é mais importante, a minha vida ou a minha missão? Você está entendendo como é forte aqui, irmãos? Se eu entendo que a missão é maior do que a minha vida, se eu entendo que a missão é maior do que eu, se eu entendo que a missão está acima de mim, então eu não vou parar com a minha missão, eu não vou parar com o meu propósito. Ainda que eu esteja chorando, eu vou continuar na minha missão, porque ela está acima de mim. Ainda que eu esteja triste, eu vou continuar na minha missão, porque ela está acima de mim. Eu tenho uma missão, eu tenho um propósito, eu não vou parar. Alguém aqui essa noite concorda com essa palavra? Então liga na terra e levanta a mão e dá glória a Deus. Por que eu sou submisso a líderes? Eu não sou submisso ao homem em si, mas eu sou submisso à missão que o homem está exercendo. Quem está entendendo? Então aqui nós estamos debaixo de uma missão, e há hierarquias. Então eu estou submisso à missão, consequentemente submisso à minha liderança, que está debaixo de uma missão. O problema é que as pessoas se colocam acima da missão. Então a palavra submissão inverte. As pessoas acham que são maiores do que a missão, que são melhores do que a missão, que são mais importantes do que a missão, e não é. Os discípulos entenderam e compreenderam isso. Todos os discípulos, os 11 discípulos, e o substituto de Judas, e os demais discípulos que vieram, entenderam que não são maiores do que a missão. Por essa razão, Paulo entregou a sua cabeça para ser decapitado e disse: eu não sou maior do que a minha missão, eu estou aqui para cumprir uma missão. Por essa razão, Pedro disse: eu serei crucificado de cabeça para baixo, porque eu não sou maior do que a minha missão. Por essa razão, Tiago foi morto espancado, porque ele disse: eu não sou maior do que a minha missão. Por essa razão, Estevão morreu apedrejado, porque ele disse: eu não sou maior do que a minha missão. A minha vida
vida não é mais importante do que a minha missão. A minha vida não é mais importante do que a missão que Deus tem para mim na terra. A missão é mais importante do que você. Se você entender isso, você não vai pensar em desistir. Sabe por quê? Porque até a morte, quem pode dar glória a Deus? Os pais da igreja entenderam. John Wesley, Charles Finney, Moody, todos os pais da igreja entenderam que eles não são maiores do que a missão, que a missão é maior do que eles. Por isso que homens deram as suas vidas. Por isso que homens até mesmo viram as suas famílias serem exterminadas, os seus filhos mortos na boca de leões, famílias exterminadas, acendendo fogueira da cidade, mas eles não negavam a sua missão. Hitler tentou calar a boca, todos os ditadores tentaram calar a boca da igreja, mas não conseguiram, pastor Charles. Sabe por quê? Porque a igreja entendeu que ela não é maior do que a missão é maior do que a igreja, e a igreja é submissa à sua missão. Eu sou submisso à minha missão, eu estou em submissão. Só quem está em submissão levanta a mão e dá glória a Deus. Mas sabe o que está acontecendo nos últimos dias? A valorização extremista do ser humano tem colocado o homem acima da missão. Então não existe mais submissão, porque alguns estão entendendo erroneamente que estão acima da missão. Então quando começa a sofrer, quando começa a ter perseguição, quando começa a ter provações, quando começa a ter calúnias, como começa a ter lutas, quando a missão fica difícil, quando a missão fica complicada, quando as lutas vêm, quando a dificuldade vem, quando a prova vem, então se eu entendo que eu estou acima da missão, então eu digo assim: eu não preciso disso, eu vou largar a minha missão, eu não preciso passar por isso, eu não preciso ouvir isso, não tenho necessidade de ser humilhado dessa maneira, de sofrer desse jeito, de ser perseguido dessa maneira, eu vou largar a minha missão. Você está pensando isso porque você está errado. Você está pensando que está acima da missão, mas você não está acima da missão. A missão está acima de você. E se você entender aqui essa noite que você deve ser submisso e que você está em submissão, então você nunca mais vai pensar em largar, porque a missão está acima de você. Quem pode dar glória a Deus hoje? Eu não posso deixar a minha missão, porque eu estou em submissão. Eu estou debaixo da... Quem está em submissão, levanta a mão aí. Levanta a mão para me ver se você está em submissão. Então a partir de hoje você não vai pensar mais em desistir, porque você está em submissão. Se for para perder a sua vida por essa missão, você vai perder, porque a missão está acima de você. Se te ameaçarem, você não vai parar a missão, porque a missão está acima de você. Se tiver vontade de desistir, você não vai desistir, porque a missão está acima de você. Se as lutas vierem, você não vai parar, porque a missão está acima de você. Se as provações surgirem, você não vai parar, porque a missão está acima de você. Se as calúnias vierem, você não vai parar. Se tentarem calar a tua boca, você não vai desistir, porque a missão é maior do que você, é maior do que os teus sonhos, é maior do que os teus projetos, é maior do que a tua existência, é maior do que você. Por isso que os discípulos largaram a sua vida para cumprir a sua missão. Só que Jesus sabia que para cumprir essa missão, que é de extrema dificuldade, porque essa missão não é fácil. Além de forças espirituais lutando contra você, forças externas, forças internas, lutas, batalhas, guerras, pelejas, problemas pessoais, problemas internos, problemas externos, são muitos fatores que tentam fazer você parar a missão. Jesus sabia que para cumprir essa missão, primeiro, você tem que entender o que é a missão, e tem que entender que você está debaixo da missão e não acima da missão, que você está em submissão. Isso aqui você já entendeu. Segundo, Jesus sabia que não tem como enfrentar essa missão sozinho, porque sozinho você vai falhar,
Sozinho você vai cair, sozinho você vai tropeçar, sozinho você vai se cansar, sozinho você vai desanimar, sozinho você vai desistir, sozinho você vai lutar e não vai chegar em lugar nenhum. Sozinho será você lutando com você mesmo contra forças espirituais. Então ele disse: eu vos enviarei o outro Consolador. Em uma tradução melhor, vai dizer assim: eu vos enviarei o outro ajudador. Eu vos enviarei o quê? O Espírito de Deus. Aonde lemos aqui esta noite, é a promessa do Pai, o qual será o ajudador, para que viemos executar esta missão que Deus tem para você. Então você não estará sozinho nessa missão. O ajudador estará com você. O ajudador estará do teu lado. O ajudador, ele vai te ajudar nessa missão. Ajudar como, Bispo Paulo? Ele vai te ajudar com sinais, prodígios. Ele vai te ajudar com a glória de Deus. Vai te ajudar com a presença de Deus. Vai alegrar o teu coração. Quando você estiver sozinho, ele vai estar do teu lado dizendo: não desiste. Quando você estiver sem forças, ele vai renovar as tuas forças e vai te colocar de pé. Quem acredita, dá um glória a Deus. Sem esse ajudador, nossa missão está fadada ao fracasso. Sem esse ajudador, nossa missão não vai dar certo. Alguém pode pensar, quando interpreta o texto, que Jesus disse que enviaria o Consolador, que talvez esse consolo seja um consolo de um abraço. Talvez interpretemos com a mente humana, pensando que a forma do Espírito Santo consolar é como o homem consola. Mas não é assim. Jesus não vai consolar você dizendo assim: meu filho, é assim mesmo, eu estou contigo, vai dar certo. Ele vai dizer isso em alguns momentos. Mas a função do Consolador não é fazer um cafuné na tua cabeça. A função do Consolador não é te dar um abraço e calentar a tua dor. A função do ajudador é ajudar você na sua missão. Se não fosse o Espírito de Deus ajudando os discípulos em sua missão, eles não conseguiriam executar a sua missão. Se não for o Espírito Santo nos ajudando na Fogo e Glória, nós não vamos conseguir cumprir a nossa missão. Se não for o Espírito Santo te ajudando a pregar a palavra de Deus, você não vai conseguir pregar a palavra de Deus. Se não for o Espírito Santo te ajudando a cantar, você não vai conseguir cantar. Se não for o Espírito Santo te ajudando a dançar, você não vai conseguir dançar. Se não for o Espírito Santo te ajudando a cumprir a tua missão, a cumprir o teu propósito, então a tua missão está fadada ao fracasso. Você precisa urgentemente buscar a presença do Espírito de Deus. Mas existem pessoas que buscam tudo. Existem pessoas que buscam nos estudos humanos, e não é errado buscar. Todavia, você não pode negligenciar a importância de buscar em primeiro lugar o Espírito Santo. Você não pode deixar o Espírito Santo de lado. Você não pode achar que o Espírito Santo não existe, que não precisa, que você não necessita. Você deve entender que o Espírito de Deus é o que te faz entender as Escrituras Sagradas. Você tem que entender que o Espírito de Deus que te lembra da palavra. Você tem que entender que o Espírito Santo traz poder sobre a tua vida, traz autoridade sobre a tua vida. O Espírito Santo faz com que você venha executar a tua missão com autoridade, com poder, com ousadia. Sabe o que a igreja precisa nos últimos dias? Do Espírito Santo de Deus. Quem pode dar glória a Deus? O Evangelho chegou em quase todo mundo, não pela sabedoria humana, nem pela inteligência humana, muito menos pela capacidade do homem,
Homens que não tinha nem como se dizia antigamente, o Mobral. Não dizia isso antigamente? Não sabia ler, não sabia escrever, mas cortaram o mundo, pastor Charles, missionário Nélia, de uma ponta a outra, pregando o evangelho com poder e autoridade. Eu já vi pregadores que não sabiam ler, mas usados pelo Espírito Santo de forma tremenda para a glória de Deus. Eu já vi homens usados pelo Espírito Santo revelar coisas que ninguém sabia. É o Espírito de Deus. O que você vê acontecendo aqui é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus parar de nos ajudar, então nós estamos fracassados, destinados à derrota e ao fracasso. Antes de você buscar qualquer coisa, sabedoria humana, conhecimento humano, ciência humana, busque a presença do Espírito de Deus na sua vida. Você pode dar glória a Deus aqui hoje. Só que pouco se vê jovens buscando o Espírito Santo. Se eu fizer uma pergunta aqui essa noite, quantas vezes vocês oraram buscando o Espírito Santo? Talvez a resposta seja bem desmotivadora. Outro dia eu vi um testemunho de um baterista, dos melhores do Brasil. E alguém perguntou para ele: quem te ensinou a tocar? E ele disse: o Espírito Santo. Outro dia eu vi um cantor dos melhores do Brasil. E alguém perguntou para ele: quem te ensinou a cantar? Ele disse: o Espírito Santo. Outro dia eu vi um pregador pregando. E alguém perguntou para ele: quem te ensinou a pregar? E ele disse: o Espírito Santo. Mas se você perguntar para alguém do teu lado e não pergunta para ele quantas vezes você pediu a presença do Espírito Santo, talvez ele te responda que nunca fez isso. Quantos não sabem nem o que é ter um batismo com o Espírito Santo? Outros não querem a presença do Espírito Santo. A primeira coisa que eu preciso entender é que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E nós estamos falando de missões, e não existe missões sem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é o maior missionário que existe na terra. E se você não sabe, o livro de Atos não tem ponto final, porque ele continua sendo escrito. Na verdade não é Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o maior missionário. Só que o Espírito Santo não trabalha sozinho, ele trabalha em parceria com o homem. Só que para o Espírito Santo trabalhar com o homem, possui alguns critérios. E é por essa razão que algumas pessoas, eu posso afirmar aqui, nunca chegarão a ter uma experiência com o Espírito Santo. Porque primeiro você tem que entender que o Espírito Santo é uma pessoa. Tentaram dizer que ele é uma força ativa, mas ele não é uma força ativa. Tentaram dizer que ele era apenas um poder, mas ele não é um poder, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa por quê? Porque uma força ativa não tem sentimentos. Só quem tem sentimentos é uma pessoa. E ele tem ciúmes, ele se entristece, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele tem ciúmes de você, ele entristece. E ele, o texto diz: eu enviarei o outro. Quando Jesus fala eu enviarei o outro, ele está falando de uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Só que o Espírito Santo é a pessoa mais educada que já existiu e que existe. Se você não quiser a companhia dele, ele não vai andar com você. Se você não quiser falar com ele, ele não vai falar com você. E se você não convidar ele para estar com você, ele não vai vir. Então, se eu fosse você, aproveitava essa noite, convidava ele para vir até a tua vida essa noite. Convida ele para vir até você hoje. Jesus vai dizer aos discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder e recebam a promessa do meu Pai.
Jesus sabia que os seus discípulos partissem para a missão sem o Espírito de Deus seriam fracassados, derrotados, não iriam conseguir executar a sua missão. Com a sabedoria e a inteligência de que a missão é muito importante, que ela é árdua, Jesus disse: vocês não podem ir para a missão sozinhos. Sabe por que tem gente fracassando na missão? Porque está sozinho. Sabe por que tem gente caindo na missão? Porque está sozinho. Sabe por que tem gente que não consegue executar a missão? Porque está sozinho. Mas se você essa noite chamar o Espírito Santo para estar com você, você vai ser bem sucedido na missão, vai vencer para a glória de Deus. Quem pode dizer amém? Olha para mim aqui. Só que o Espírito Santo, ele não vem de qualquer maneira. Há necessidade de alguns critérios para que ele venha para a tua vida. Jesus disse: primeiro, ficai aonde? Em Jerusalém, até que ele venha. Até que ele... Estudiosos vão dizer que no princípio eram 500, mas só ficaram 120. Olha quantos desistiram. Porque o primeiro ponto para receber o Espírito Santo, sabe qual é? Obediência. E muitos não querem obedecer. Muitos acham que é só fazer. Muitos acham que é só trabalhar. Muitos acham que é só meter as caras. Não é assim. Para que o Espírito Santo venha sobre você, é preciso ter obediência. Vai pegando aí essa noite. Para que o Espírito Santo venha sobre a tua vida, é preciso ter renúncia. Não há comunhão entre a luz e as trevas. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Talvez você diga assim: mas bispo Paulo, isso é normal. Tudo bem, é normal. Mas para o Espírito Santo não é. Porque o Espírito Santo, ele é exigente. O Espírito Santo não vai usar pessoas que não andam, não se comportam, não falam, que a sua vida não está de acordo com o que ele quer. E tudo bem, meu irmão, você pode andar da maneira que você quiser, mas você nunca vai receber o Espírito Santo desse jeito. Sabe, você pode usar o shortinho decotado, a sainha mostrando as peças íntimas, você pode fazer o que você bem quiser entender, mas saiba de uma coisa: o Espírito Santo não vai vir sobre a tua vida. Agora, se você quer receber a presença do Espírito de Deus, entenda que o teu corpo não é objeto de desejo sexual. O teu corpo é templo do Espírito de Deus. Eu vou repetir para ver se alguém dá glória. O teu corpo não é objeto de exposição sexual. O teu corpo é templo do Espírito de Deus. Você pode fazer o que você quiser. Bispo, eu posso botar uma sainha? Pode. Bispo, eu posso botar um shortinho? Pode. Bispo, eu posso usar uma roupa indecente? Pode. Bispo, eu posso escandalizar? Pode. Bispo, as redes sociais são minhas, eu posso postar? Pode. Mas sabe o que não pode? É receber o Espírito Santo na tua vida. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que diz. Mas a escolha é de quem? Sua. Sabe por quê? Porque quando eu coloco aquela roupa que não agrada o Espírito Santo, ele fala para mim: tira. Ele fala com mais alguém aqui essa noite? Quando eu estou com aquela conversa que não agrada a ele, ele fala para mim: tá errado. Tem mais alguém que ele fala isso aqui? Quando eu vou em lugares que ele não quer, ele diz: não vai mais lá. E se eu não obedeço, ele se afasta de mim. Mas se eu quero a presença dele comigo, o poder dele comigo, a autoridade dele comigo, então eu não posso entristecer o Espírito de Deus. Eu devo andar em obediência à sua vontade, à sua palavra e ao seu querer. Quem pode dar glória a Deus aqui essa noite? Então o Espírito Santo não vem de qualquer maneira. Quando eu não perdoo, ele não vem. Quando eu guardo mágoas, quando eu guardo ressentimentos,
Quando eu guardo ódio, bispo, mas eu sou assim mesmo. Eu sei que você é assim mesmo. Eu entendo você, eu te entendo. Mas sabe o que eu não posso negligenciar de te dizer essa noite? É que o Espírito de Deus não vai vir sobre a tua vida. E se Ele te usa, vai parar de te usar. Você vai estar sozinha, por quê? Porque tem mágoa aí dentro, tem ressentimento aí dentro, tem ódio aí dentro. Então joga fora aquilo que impede o Espírito de Deus vir sobre a tua vida. É por isso que eram 500, mas só ficaram quantos? Porque não é fácil. Porque olha para mim aqui. Talvez você diga assim: bispo, a vida é minha, eu faço o que eu quiser, e eu ando como eu quiser. E eu concordo com você. Você tem toda a liberdade para fazer isso. Mas o Espírito Santo não concorda contigo. Ele não aceita isso. A vida é tua, tu faz o que tu quer, tu anda com quem tu quer, tu veste o que tu quer e tu fala com quem tu quer. O Espírito Santo não aceita isso, porque Ele é exigente e zeloso, e Ele cobra pelos vasos que Ele usa. Se o espírito das trevas cobra, se o espírito imundo cobra, quanto mais o Espírito Santo de Deus. Já diz o nome, Espírito Santo de Deus. Ele exige que os seus filhos andem em santidade na sua presença, para serem instrumentos dele na terra. Quer ser usado por Deus? Então se entrega ao Espírito Santo. Quer ser um instrumento de Deus? Se entrega ao Espírito Santo. Ele quer te usar. Sabe, alguém pode dizer assim: ah, bispo, tem gente que Deus escolheu de forma, e Deus, a gente usa, que Deus usa de forma diferente. Mas existem pessoas que decidem obedecer também, e pela obediência recebe o poder do Espírito Santo. Pela obediência recebe a presença do Espírito Santo. Pela obediência o Espírito Santo vem sobre a vida delas. Porque o Espírito de Deus não vem em vaso que está sujo, irmãos. O Espírito Santo não vem na vida de vaso fofoqueiro. O Espírito Santo não vem na vida de vaso contendeiro. O Espírito Santo não vem na vida de vaso que fala mal de um, que fala mal do outro, que contenda com um, que contenda do outro, que pega áudio no WhatsApp e sai compartilhando por aí, acabando com a vida da pessoa, acabando com o testemunho da pessoa. O Espírito de Deus não vai vir sobre a tua vida. Olha para mim aqui. Quer continuar fofocando? Beleza. Quer continuar contendendo? Beleza. Quer continuar disseminando semente maligna? Beleza. Mas o Espírito Santo não vai vir sobre a tua vida por esse motivo. Aí olha para mim. Tu vai ficar 1 ano na igreja, 2 anos na igreja, 3 anos na igreja, 10 anos na igreja, e a tua vida vai continuar. E tu vai dizer assim: poxa, eu entrei no culto frio e saí vazia. A palavra pregou e eu não recebi nada. Tu pode até provocar emoções humanas. Tu pode até pular. Tu pode até rodar. Tu pode até sapatear. Tu pode até dar cambalhotas. Mas a vida não vai mudar. Sabe por quê? Porque tu não está obedecendo o Espírito Santo. Para que o Espírito de Deus venha mudar a minha vida, eu tenho que obedecê-lo. Não há comunhão entre a luz e as trevas. A palavra de Deus vai dizer assim: quem disse a vós que a amizade com o mundo é amizade com Deus? A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Não tem como eu ser um instrumento do Espírito Santo que vai me ajudar na missão. A sábia e a louca, sim ou não? Ou a prudente e a nércia, sim ou não? E analisando o texto em Mateus capítulo 25, identificamos que toda a problemática é a falta de quê? De azeite, sim ou não? Azeite na Bíblia representa o quê? O Espírito Santo. Azeite na Bíblia representa o Espírito Santo. A prudente, quando o noivo despertou e ouviu-se o toque, o do alarido ou o chamado, a prudente tinha
azeite de reserva. Mas a insensata não tinha azeite de reserva, não comprou azeite. Ou seja, não se preocupou em buscar o Espírito Santo. Não se preocupou, apenas está na igreja, apenas está congregando, apenas está ouvindo a palavra, apenas está vindo, mas não se preocupa com o fator primordial de buscar azeite. Fazer a tua obra sem o Espírito de Deus na minha vida. E então, se você se esforçar e permanecer em Jerusalém, que é o centro da obediência, Jerusalém, biblicamente falando, é a terra de Deus, é a cidade de Deus. Jerusalém representa vida espiritual, espiritualidade. Tipologicamente falando, biblicamente falando, Jerusalém representa espiritualidade ou vida com Deus. Logo eu entendo que Jesus está dizendo aos discípulos: é impossível receber o Espírito Santo sem ter vida com Deus. Olha para mim aqui que eu encerro falando isso para você. Primeiro, não pratica a iniquidade. Mas bispo, eu estou fazendo a obra de Deus, mas eu não tenho o Espírito Santo, eu vou parar? Não. Porque a função da pregação não é te desmotivar, não é te desanimar. Não é verdade, pastor Charles? Mas é te motivar. Motivar para quê? Né, irmão Lula? Motivar para buscar a Deus. Motivar para dizer assim: Deus está me dando oportunidades. Porque Ele dirá: apartai-vos de mim, mas não disse ainda. Olha, então tem oportunidade, sim ou não? Ele dirá para aqueles que não querem um conserto, que não quer consertar a vida, que não quer endireitar a sua vida diante do altar. Mas não é para você que está aqui, porque eu sei que você quer um compromisso com Deus. Então, se porventura você está fazendo a obra de Deus sem Deus, sem ter o Espírito Santo, entenda que primeiro, para pregar a palavra, fazer a obra, você tem que ter uma vida com Deus. Consequentemente, buscar o Espírito Santo, e buscando o Espírito de Deus, então Ele vai vir sobre a tua vida, e tudo vai mudar para a glória de Deus. Você vai ser revestido de poder, de autoridade. Essa palavra aqui, poder, é uma palavra escrita no grego. Essa palavra no original significa dínamos. E dínamos é dinamite. Dínamos vem de dinamite. E qual é o poder que uma dinamite tem? Explodir. É isso que você vai ser, uma dinamite. Mas vai explodir da presença de Deus. Na tua escola você vai impactar. Na tua rua você vai impactar. Na tua igreja você vai impactar. Olha para mim, é impossível alguém que recebe o dínamos do Espírito de Deus continuar a mesma pessoa. Não é. A tua vida será transformada para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Agora presta atenção: quantas pessoas no começo da fé receberam o Espírito Santo, mas no meio da caminhada entristeceram o Espírito Santo, pararam de falar com o Espírito Santo. Eu indico para você um livro muito bom. O autor é Ben-Hinn. Bem-vindo, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Leia esse livro e você vai entender um pouco mais sobre o Espírito Santo. Existem pessoas que estão aqui, que no início da fé sentiu dínamos, o poder, a vontade de pregar, a vontade de congregar, o desejo de fazer a obra. Tudo que a gente falava na igreja, a pessoa dizia assim: tô dentro. A gente falava evangelismo, tô dentro. Culto nos lares, tô dentro, né? Missões, tô dentro. Bispo, eu quero trabalhar. Uma sede, um desejo, uma vontade. Mas ao decorrer da caminhada, coisas foram acontecendo. E coisas que aconteceram, talvez entristeceram o teu coração, trouxeram ressentimentos, mágoas, angústias. Você entristeceu o Espírito Santo, e esse dínamos, o Espírito de Deus, que traz o poder para dentro de você, ele se afastou. Mas o que eu tenho para dizer para você essa noite é que ele ainda quer voltar para a tua vida. Ele quer voltar, não é amanhã não, é hoje, é agora.
Agora mesmo Ele está aí perto de você, dizendo: filha, filho, abre o coração para receber a minha presença. Você que está aqui hoje, que é novo convertido, busque com todas as suas forças o Espírito de Deus. Você que ainda não teve uma experiência com o Espírito Santo, busque com todas as suas forças o Espírito de Deus. De manhã ore dizendo: bom dia, Espírito Santo. Logo após, convida Ele para estar com você. Quem já teve a experiência de estar sozinho em um lugar e dizer: Espírito Santo, senta aqui, e literalmente você sentir a presença de alguém sentado do teu lado. Quem já sentiu isso? E alguns tiveram uma experiência até mais forte, que sentiu o estofado da cadeira ou do banco do veículo que você estava dirigindo. Ele abaixou. O Espírito de Deus estava com você, e Ele está com você, e Ele te capacitará para essa missão que você tem a executar. Quem está entendendo? Eu encerro aqui essa noite fazendo uma pergunta difícil para você. E eu sei que é difícil de você responder, mas eu te garanto que vai valer muito a pena se você tiver coragem de ficar de pé. Você que está aqui essa noite, que sente, que percebe que já não tem mais a mesma comunhão com o Espírito Santo, quebrou o relacionamento, quebrou a amizade, quebrou a parceria, quebrou o trabalho junto. Ele já não está mais trabalhando com você. Você está caminhando sozinha, está andando sozinho, e é um perigo. Mas talvez você diga assim: bispo, hoje eu quero voltar à comunhão com o Espírito Santo, e eu quero reconhecer diante de todos, porque através da humilhação vem a honra. A Bíblia diz: aquele que a si mesmo se humilhar, Deus o exaltará. Ninguém vai te humilhar aqui essa noite, forçando você a se levantar. Mas se você a si mesmo se humilhar, então Deus vai renovar você.